Vamos supor que eu tenha um cano. Supor é assim. Ok? E esse cano ele está cheio de fluido, né? Vamos supor, pode ser água, né? E, bom, aqui eu tenho uma altura de H1 e aqui eu tenho uma altura de H2, né? E digamos, essa parte 1 aqui seria a parte, digamos, que entra fluido, né? Digamos, a água. E a parte 2 aqui seria a parte em que sai o fluido, né? Mas nós poderíamos, enfim, entender de outra forma. Mas vamos supor que seja assim: a 1 é a parte que entra e o 2 é a parte que sai a água do cano. Agora, se nós considerarmos esse sistema aqui, esse cano, como um sistema fechado, eu posso aplicar nele a lei da conservação da energia. A lei da conservação da energia diz que a energia em qualquer ponto 1, digamos aqui no ponto que entra água, vai ser igual à energia em qualquer ponto 2, digamos aqui o ponto onde sai água. Então eu posso dizer que a energia em 1 é igual à energia em 2. É o princípio da conservação da energia. A energia ela se conserva. Claro, supondo que isso aqui seja um sistema completamente fechado, isolado, e que a água seja um fluido perfeito, sem viscosidade, enfim, e que esse cano seja bem completamente liso, sem nenhuma espécie de atrito e nem forças de atração. Mas enfim, vamos desdobrar essa pequena equação aqui. O que é a energia que passa por 1? Bom, basicamente eu tenho um fluido, esse fluido exerce uma pressão. Se exerce pressão, eu tenho uma força. Então, se eu tenho uma força, esse fluido está se deslocando. Se eu tenho uma força e um deslocamento, eu tenho um trabalho. Um trabalho. Vamos chamar de trabalho 1, Mas, o que mais eu tenho de energia aqui? Bom, eu tenho uma energia potencial gravitacional, porque eu tenho uma altura. Eu tenho uma energia potencial gravitacional aqui em 1, porque eu tenho uma altura. E como eu tenho um líquido em movimento, eu tenho também uma velocidade, Portanto, eu tenho uma energia cinética em 1, que é igual a... Bom, na parte 2 aqui eu tenho basicamente a mesma coisa. Eu tenho um trabalho em 2, mais a energia potencial gravitacional 2, tudo aqui agora no ponto 2, mais a energia cinética 2. Ok? Agora, vamos desdobrar isso aqui, vamos expandir isso aqui. Começando pelo trabalho. O que é o trabalho? Bom, o trabalho é a força vezes a distância, Agora, eu falei em pressão antes. Vamos tentar escrever a força sob a forma de pressão. Bom, a pressão é a força dividido pela área. Portanto, a força é igual a pressão vezes a área. E eu vou substituir aqui, ao invés de escrever força, eu vou escrever pressão vezes área. Então, pressão vezes área, vezes a distância aqui, vezes a distância. Agora, o que é área vezes a distância? No caso, a gente está falando que área é essa área aqui. Então, qualquer que seja o fluido que passa por essa área aqui, ele vai percorrer uma determinada distância, que vai ser, na verdade, um volume. A área vezes a distância é o volume. Então, isso aqui eu posso escrever como volume. Então, eu tenho trabalho igual a pressão vezes o volume. Agora, vamos tentar escrever o volume em função da densidade do fluido que eu tenho aqui dentro. Bom, a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Portanto, o volume é igual a massa dividido pela densidade. Eu só isolei o volume. Isso aqui não é um P, tá? É a letra grega ρ, de densidade. Então, eu posso escrever que o trabalho é igual a pressão vezes a massa dividido pela densidade. Eu só substituir o volume pelo que vale o volume aqui. Então, vamos substituir o que nós desenvolvemos aqui no trabalho. Bom, a pressão em 1, então, pressão 1 vezes a massa dividido pela densidade, Por que eu não tenho massa 1 e densidade 1? Porque a massa e a densidade é a mesma, A densidade com certeza é a mesma e a massa é a mesma, porque o volume que entra é igual ao volume que sai. Como eu tenho a mesma densidade, então a massa também vai ser igual. Por isso que eu não preciso de massa 1 e massa 2, Agora, energia potencial gravitacional 1. O que é energia potencial gravitacional? É a massa vezes a gravidade vezes a altura. No caso, a altura 1. Então, vezes a altura 1. Mais, o que é energia cinética 1? Bom, é a massa vezes a velocidade 1 ao quadrado dividido por 2. A fórmula de energia cinética, massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2.
E agora aqui do outro lado eu tenho basicamente a mesma coisa, só que com um 2, né, e não um 1. Então seria, aqui o trabalho 2 seria a pressão 2 vezes a massa, dividido pela densidade, mais a massa vezes a gravidade, energia potencial gravitacional, né, massa vezes a gravidade, vezes a altura 2 aqui, mais energia cinética, que seria a massa vezes a velocidade 2 ao quadrado sobre 2. Agora, se você olhar bem, eu tenho a massa multiplicando todos os termos da equação, né? Então, se eu dividir os dois lados dessa equação pela massa, eu posso cortar as massas, né? Eu posso simplificar. Essas massas vão todas sumir, né? Se eu dividir toda a equação pela massa. Ok? E agora, eu não gosto dessa densidade aqui no denominador, então eu vou multiplicar os dois lados dessa equação pela densidade. Certo? Eu posso fazer isso contanto que eu faça dos dois lados. Vou multiplicar os dois lados pela densidade. Então, eu fico com pressão 1, né? A densidade aqui no denominador cancela, mais densidade vezes a gravidade vezes a altura 1, mais a densidade vezes a velocidade 1 ao quadrado sobre 2, né? Eu multipliquei todo esse lado pela densidade. É a mesma coisa aqui do outro lado. Eu multipliquei todo o outro lado pela densidade. Então, eu ficaria com pressão 2 mais densidade vezes a gravidade vezes a altura 2, mais a densidade vezes a velocidade 2 ao quadrado sobre 2. Eu multipliquei os dois lados pela densidade. E essa equação aqui chama-se equação de Bernoulli. Eu espero que essa seja a pronúncia correta. Ou teorema de Bernoulli, certo? É uma equação muito importante para a hidrodinâmica. Ela é bem comprida, assim, é importante que você memorize ela. Ela é meio comprida, mas não deve ser muito difícil de memorizar, né? É o teorema de Bernoulli. E às vezes, ao invés de escrever 1 e 2, né, alguns livros eles trazem assim, ao invés de 1 e 2, escrevem assim, pressão A, altura A, velocidade A, e pressão B, altura B, velocidade B. É só uma outra forma de escrever. Mas, enfim, essa é a equação de Bernoulli. Eu espero que você tenha entendido de onde ela vem, né? Ela é basicamente uma conservação de energia. E no próximo vídeo nós vamos ver alguns exemplos. Então, até lá!